O nosso projeto de pesquisa está pautado pela análise da dinâmica e da evolução do mercado de trabalho de Santa Catarina, e ele abrange o período que vai de 2001 a 2017. Essa análise ela é feita à luz das transformações gerais que perpassam o mundo do trabalho, todas as transformações de reestruturação produtiva que vão acontecendo no mundo desde a década de 70 e chegam no Brasil principalmente na década de 90 e promovem a flexibilização do mercado de trabalho. Partindo disso, a gente analisa o mercado de trabalho de Santa Catarina tanto em seu conjunto, em todo o estado, quanto nas mesorregiões que compõem ele. Nisso é considerado o conjunto das ocupações e principalmente a questão do emprego formal, que continua sendo muito expressiva no estado. A gente usou principalmente duas bases de dados. A primeira diz respeito à PNAD contínua, que é a atualização da pesquisa do mercado de trabalho do IBGE, e a segunda é a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, que era vinculada ao extinto agora Ministério do Trabalho e fornece informações específicas com relação ao emprego formal. Ao longo da série analisada, Santa Catarina apresentou um comportamento bastante semelhante em termos de variações com o mercado de trabalho brasileiro. De 2004 a 2014, houve um período de grande formalização das relações de trabalho e de redução da taxa de desemprego. Esse período foi encerrado com a chegada da crise econômica, que atingiu o mercado de trabalho em 2015 e promoveu um grande alargamento da taxa de desemprego, assim como da informalidade no trabalho. Ao longo de todo esse período, a gente viu como a desindustrialização relativa, que afeta tanto o país, mas também Santa Catarina, que ainda conta com uma forte base industrial, atingiu o mercado de trabalho. Ao longo da série que vai de 2001 até 2014, a gente observou uma perda relativa da indústria em Santa Catarina. Essa perda se concretizou em um deslocamento do emprego formal para algumas mesorregiões, principalmente aquelas que estão mais articuladas com o setor de construção e o setor de serviços, principalmente o caso do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis. Depois de 2015, o que acontece é uma acentuação dessa queda, principalmente puxada pela retração da indústria metalmecânica no estado. Em consequência, a gente tem uma perda mais acentuada do emprego na região norte, que concentra grande parte da base industrial, e também na região sul. Os empregos gerados desde 2001, eles foram concentrados principalmente no setor de serviços e no setor de comércio. Após a crise, o setor de serviços continua com alguma dinâmica e o setor de comércio cai, puxado pela queda na própria demanda interna do estado. Esses comportamentos dos setores de comércio e serviço eles ajudam a explicar, por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, que aumenta nesse período de ascensão e estagna principalmente ali em 2016, quando tem uma queda do setor de comércio. Em 2017, a gente percebe que o emprego formal, em termos absolutos, ele volta a crescer, mas o grau de formalização do emprego ele continua caindo, porque a principal retomada que se observa lentamente no estado de Santa Catarina em 2017 foi puxado principalmente por setores informais. Desde o início do século XXI, o emprego formal já vinha se concentrando principalmente nas faixas de remuneração mais baixas, principalmente em função da valorização do salário mínimo. Acontece que depois da crise se teve uma acentuação desse processo e o que se torna ainda mais grave é porque o salário mínimo agora ele não tem uma valorização tão grande ou tem até uma desvalorização nos anos de 2015 e 2016 com a queda do produto. Com esse projeto a gente concluiu que, embora Santa Catarina conte com características específicas, por exemplo, uma menor desigualdade de renda, de concentração da propriedade e uma maior diversificação produtiva, ela ainda segue inteiramente articulada com a dinâmica nacional e com as tendências globais das transformações do mundo do trabalho. Esse processo é intensificado com a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017, que tende a limitar o acesso do trabalhador à rede de benefícios sociais, o que faz com que ele fique mais desprotegido e ainda mais sujeito às flutuações econômicas, como a que a gente observou do começo do século até 2014 e de 2014 até 2017.